Bem, vamos lá, então, para o nosso terceiro encontro, que corresponde à atividade 3 do TCC2, tá bom? Vamos falar, então, sobre a atividade 3. Bem, deixa eu ver aqui só um pouquinho. Tá aqui, ó. Então, olha só, gente. Só para lembrar aqui, eu vou apresentar o cronograma, tá? Que eu acho que faltou, eu também até chamar vocês lá no grupo, né? A atividade 3 é a versão final do TCC. Então, é enviar tudo aquilo que não foi enviado, não foi elaborado até então, que não passou pelas mãos dos seus tutores. E essa atividade, o prazo dela de envio, começou no dia 3 de maio e vai até o dia 26, tá? De maio também. Então, tem menos de um mês para fazer a atividade. Vocês, diferente do TCC1, vocês têm mais 2 atividades, na realidade, tá bom? Vocês, depois que vocês enviarem essa atividade 3 para os tutores de vocês, ele vai apontar o que deve ser melhorado, o que deve ser corrigido, ou o que deve ser acrescentado, ou excluído, e aí vocês deverão postar essa versão, aí vai ter que apagar, né, todos aqueles comentários, balões de comentários e tal, e deixar o arquivo limpinho para converter ele em PDF, tá? O arquivo para ser enviado na postagem, para poder habilitar vocês para a defesa, o arquivo tem que ser em PDF, tá bom? Então é aqui, cadê? Deixa eu ver, envio do arquivo para defesa de TCC, ó, tá aqui, ó, envio do arquivo para defesa de TCC. Então, percebe que ele até já abriu, ó, a data aqui, né? Mas vocês vão ter até o dia 4/6, tá? Então, no dia 4/6, vocês, até o dia 4/6, vocês poderão enviar esse arquivo em PDF, é postagem dentro do próprio AVA, tá? Então, olha só como vai ser. Então, o tutor vai ter que dar um gás aí com vocês, né? Porque dia 26 é o prazo final e vocês têm até o dia 4 para postar o arquivo finalizado em PDF, é a versão final do TCC de vocês, tá bom? E aí, além dessa postagem a mais, né, em relação ao TCC1, a gente tem ainda a defesa, tá? Então, tá aqui, ó, o período de realização das bancas, que são as defesas, que a gente chama, vai começar no dia 5 de junho e vai até o dia 18, tá? E aí vai depender, vai ficar a cargo de cada coordenação, de cada curso, para divulgar as datas, tá bom? Eu vou tentar acompanhar aí com... Eu tenho acompanhado geralmente com o pessoal da engenharia, e mais os demais cursos, os seus coordenadores também vão informar vocês direitinho com respeito às datas, tá bom? Nessa parte aí das bancas, eu basicamente não me envolvo. Eu só me envolvo nas engenharias, a não ser que os outros cursos me convidem ou peçam algum tipo de ajuda e tal, né? E aí talvez eu possa participar. E aí, lá no dia lançamento de notas da pontuação, né, da final de vocês, que é tudo que vocês conquistaram nas atividades do AVA e mais a nota de defesa, que aí vai compor a nota final do TCC2 de cada um. Tá bom? Então, vamos lá. Só voltando aqui, a versão final. E aí, eu estava olhando aqui o manual na atividade 3. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para a gente ler, tá? Será se vai dar aqui essa tela? Não, não vai. Vou ter que reduzir um pouquinho, tá bom? Então, diz assim, ó. Atividade 3. Nesta atividade é obrigatória, tem que apresentar, a apresentação dos conteúdos desenvolvidos e já avaliados na atividade 1 e 2. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo que vocês enviaram na atividade 1 e 2 deverá ser enviado novamente agora na atividade 3 e que passará novamente por um crivo do tutor. Então, pode ser que alguma coisa que foi enviado lá na atividade 1 e o tutor não apontou, pode ser que ele aponte agora na atividade 3.
né? Eu sei que já teve gente que já passou por essa experiência, né? Inclusive se assustou quando viu isso, mas olha, é previsto, tá bom? Tá aqui no manual, é previsto. Além disso, você deverá apresentar os elementos pré-textuais e pós-textuais. Vou já falar o que são isso aí, tá? Eu já vi teve gente que perguntou lá no grupo o que é isso, mas aqui no manual tem dizendo. É nesta atividade que você desenvolverá as considerações finais. Então, o que tem de novo aqui? Os elementos pré-textuais e pós-textuais, a qual as considerações finais fazem parte. Tá? Então, basicamente é isso, os pré-textuais e as considerações finais. Refletindo, e aí ele diz o que são as considerações. É uma reflexão acerca dos objetivos propostos para o seu trabalho, ou seja, você vai fechar, fazer um desfecho, né? Dizer assim, olha, esse trabalho falou sobre isso, isso e aquilo, e de acordo com os objetivos levantados, propostos, a serem alcançados, eles realmente foram, né? Foram alcançados com êxito, ou, sei lá, houve uma dificuldade porque não havia bibliografia, ou porque a bibliografia estava antiga, ou uma série de... Você pode relatar ali nas considerações finais algumas coisas desse tipo. A gente vai já falar melhor. Vamos lá ver o que são os elementos pré-textuais e pós-textuais. Lá na página 7, olha aqui, ó, bem no comecinho, ó, estruturas do TCC. A estrutura do trabalho de conclusão de curso é, né, 2 pontos, elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Quem são esses camaradas, né? Então, aqui, ó, tá explicando tudo direitinho, tá? Então, elementos pré-textuais, vou até realçar aqui, ó, tá? Apresentam dados que devem ser incluídos conforme a natureza, extensão ou complexidade do trabalho, para facilitar o entendimento do texto pelo leitor, né? Então, pensando no leitor do trabalho. São elementos pré-textuais: capa, folha de rosto, dedicatória, lista de tabelas, sumário, resumo. Ou seja, se a gente for ali, deixa eu ver em que página que eu estou na 25, só para eu não perder. Esse aqui é o exemplo que eu quero mostrar. Deixa eu ver se eu estou com o modelo aberto aqui. Exemplo modelo, tá aqui, ó. Tá, é isso aqui, ó. Então, é isso aqui, né? É a capa, que é isso aqui. O que mais? Folha de rosto, que é esta segunda página aqui. Né? Eu já voltei lá no arquivo. Essa aqui, né? Essa aqui, segunda. O que mais? Dedicatória. Então, vamos lá ver a dedicatória, que está lá um campo bem pronto para você. Isso aqui nem precisa, tá? Nem se preocupem com o nome de banca examinadora, porque isso vai depender muito da disponibilidade de cada curso, de cada professor, no dia, nas datas de apresentação. Então, não se preocupem com isso. Podem deixar do jeito que está. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Deixa isso aqui, ó, do jeito que está. Não mexe, pode deixar assim. Ah, mas eu quero colocar porque eu vou querer encadernar, eu quero imprimir, quero encadernar. Então faz isso depois, tá? Faz isso depois que tiver a banca, que você passar pela banca e tal. Na hora que você vai enviar o PDF, não precisa colocar nomes aqui, tá? Não precisa. Não precisa. Falo sério mesmo, porque eu já passei por isso várias vezes e os tutores já foram consultados, eles dizem, não precisa, isso aí fica, ele vai dizer assim, isso fica a cargo da tua unidade. Quando o aluno pergunta pro tutor, qual o nome dos professores da banca? O tutor sempre responde isso, você tem que consultar a sua unidade. E aí eu, representando a unidade aqui, digo, não precisa colocar os nomes, pelo menos no primeiro PDF que vocês vão postar para a defesa. Aqui também não precisa preencher, porque ainda não tem data marcada, tá? A não ser que no dia que você vai postar o PDF já tenha um calendário e a coordenação de cada curso já tenha divulgado, você pode colocar, tá? Campinas, obviamente, né? Que a gente é FAC 3, e aqui o dia do mês e o ano pode substituir se já tiver uma data. Se não tiver, não tem problema, pode deixar do jeito que está. Vamos lá, seguir. Então, isso tudo aqui são elementos pré-textuais, tá? Isso que eu estou falando aqui são os elementos pré-textuais.
Tá bom? Então, peraí. Tá aqui, a dedicatória. Ela é opcional, tá? Então, se tá aqui opcional, você pode tirar, tá? Você pode tirar. Se você não vai fazer dedicatória, você arranca essa folha aqui. Não, arranca essa folha desse arquivo. Mas se você vai fazer, tem que fazer nesse modelo que dá pronto aqui, tá? Então, olha só. Dedico este trabalho. Aí você completa aqui, tá bom? Ó, agradecimentos também, é opcional. Se você não vai fazer agradecimentos, você arranca essa página. Se você vai, escreve o seu texto, aqui é livre. Você pode escrever o que você quiser, desde que nesse formato, tá bom? Ó, a letra aqui, ó, é Arial 12, tá? Já tá aqui, ó, com essa formatação. Ó, a primeira linha 1,25, 1,5 espaçamento entre linhas, alinhamento justificado e o nível do tópico é corpo de texto. Tá? Não mexam nesses formatos. Vocês podem mexer aqui nos textos aqui. Então, aqui, substituir e colocar o texto de cada um. Tá? O seu texto de agradecimento. Mas lembra que está aqui, ó, opcional. Então, isso não é obrigatório. Ah, se não vai colocar, arranca essa página daqui, do arquivo. Não envia o PDF com ela se não está preenchida. É isso. E também isso faz parte de elementos pré-textuais. É tudo assim, é tudo que vem antes do trabalho de fato. Olha, epígrafe, né? O que é uma epígrafe? É um pedaço de um texto de algum autor que você queira colocar. Eu já vi religiosos colocando textos bíblicos, eu já vi pessoal copiando texto de literatura, né? Dos vários autores brasileiros, e traz aqui um trecho de música, enfim, fica a critério de cada um, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de epígrafe. E aí você vai ter que referenciar também, tá? Se você vai trazer uma epígrafe. Ela também é um item opcional, não é obrigatório. Se não vai enviar epígrafe, arranca essa página antes de enviar o PDF. E aqui sim, é obrigatório, tá? Então vamos voltar lá, cadê? Resumo, a gente está aqui, ó, resumo. Né? Isso aqui é obrigatório, então vocês têm que substituir nesse formato que já está aqui, tá? O nome, sobrenome e tal. Tem que enviar o resumo, tá? Tem que enviar o resumo agora, né? Engraçado que ele não fala lá, né? Deixa eu ver. Eu nem sei que página eu estava, depois eu vejo. Página 11. Mas o resumo é para ser enviado também, tá? Então tá aqui, ó, o resumo tem que ser de 150 a 500 palavras, texto corrido, não pode fazer quebra de parágrafo. Nesse modelo, nesse formato que tá aqui, ó, Arial 12, né? E é espaço simples, ó, espaçamento simples, aqui tudo é 000, justificado. Então é só apagar esse amarelo e substituir. As palavras-chave que vocês vão colocar aqui são as mesmas palavras-chave da metodologia de vocês, tá? As mesmas. O que vocês têm que fazer aqui também, olha, é uma tradução, tá? O abstract é a tradução do resumo de vocês. Então, ele tem que ser traduzido para, no caso, o inglês, tá? Deixa eu ver, deve ser feita tradução de resumo para a língua estrangeira. Se eu não me engano, é permitido o inglês e o espanhol, mas eu só vi em inglês até hoje. E aí vocês vão ter que fazer uso de alguma ferramenta, ou então, para quem já sabe, fazer a sua própria tradução, ou então, sei lá, buscar outra alternativa, tá? Mas tem que fazer. Aquele resumo que está ali na página anterior, ele tem que ser apresentado aqui em um idioma estrangeiro. Da mesma forma, as palavras-chave que estão lá, elas vão ter que ser traduzidas para o inglês, tá? Para o inglês, para o inglês. E aqui não, tá? Aqui em cima não precisa traduzir, não. Tá? Ó, tá vendo que tá tudo... nem fala nada, tá? Não fala nada. Pode deixar do jeito que tá. É só aqui no Abstract e no Keywords. Também isso são elementos pré-textuais. Lista de ilustrações também. Cadê? Lista de tabelas, mas é de ilustrações também. Tá bom? Então, se você tem no seu trabalho tem figuras, tem que listar aqui todas elas e a página. Isso aqui, ó, é a numeração de página. Tem que colocar aqui qual é a página do trabalho que ela se encontra e o título de cada uma, tá?
Se não tem, se não tem, meu trabalho não tem figuras, arranca essa página, não precisa enviar não, tá? Quando for enviar o PDF. Tem tabela? Se tiver tabela, a mesma coisa, faz uma lista, né? Tabela 1, tá? O título da tabela, o número da página onde ela se encontra. Mas não tem tabela no meu trabalho, então arranca essa página, não envia. Quadro, se o seu trabalho tem quadro, também, lista de quadros, mesma coisa. Título do quadro, a página onde ele está. Se não tiver, tira essa página daí. Abreviaturas e siglas, né? Se o seu trabalho tem alguma abreviaturas e siglas, você tem que fazer uma lista delas. E é exatamente aqui. Todas as siglas devem ser apresentadas aqui, abreviaturas, e o seu nome por extenso, tá? Ela por extenso aqui. Não tem abreviatura no meu trabalho. Também tira, tá? Tira. Se não tiver. Aí sim, o sumário é obrigatório. Todo TCC tem que ter sumário, né? Então já tem que estar finalizado. O sumário também é parte dos elementos pré-textuais, ó. Tá aqui sumário, tá bom? Então tem que estar direitinho do jeito que está aqui, né? Mas o meu tem subitens, tem 2.1, 2.2, então tem que aparecer aqui, tá? Eu já vi esse sumário que eles criaram, ele é automático, né? Eu sei que ele dá um trabalhinho quando vai ter que atualizar e tal. Um conselho que eu faço é assim, não estou conseguindo atualizar o meu sumário. Faz na unha. Vai lá, aperta um Enter aqui e escreve. É possível? Olha aí, eu estou escrevendo. Então, é melhor fazer isso e deixá-lo completo do que deixá-lo incompleto, tá? Aqui vocês já leram, né, com a elaboração do sumário desde o começo, então vamos lá para o que interessa, que é na página 27. Opa, é aqui, ó. Eu ia colocar o número da... Ir para, cadê? Quando eu quero, cadê? Ir para. Só porque eu tenho um negocinho aqui que ele mostra, assim, sabe? Paginação, enfim, daqui não vou achar mesmo, então vai ser assim. Consideração. Sim, vamos só voltar aqui, que eu não terminei, né? Elementos textuais, desculpa, gente. Elementos textuais. São os capítulos, a introdução e os capítulos da monografia de vocês, tá? Então tá aqui, ó, elementos textuais. São aqueles que constituem o núcleo do seu trabalho. É a parte onde será expresso o conteúdo de todo o trabalho, composto por introdução, tá? Então, a introdução faz parte dos elementos textuais, o desenvolvimento, ou seja, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, é elemento textual, e a conclusão, tá? Então, na realidade, a considerações finais ela é elemento textual, não é pós-textual, tá? Nos elementos textuais, todas as seções serão numeradas, tal. Vamos lá. Agora, pós-textuais. Tá aqui, ó. O que são os elementos pós? São os elementos complementares ao trabalho, que devem estar após o texto. São elementos pós-textuais. Referências, todos vocês têm que ter lista de referências, afinal, vocês estão produzindo uma revisão de literatura. Como é que faz uma revisão de literatura se não tem referências, tá? Então, tem que ter. Então, vocês devem ter referências. Anexos, não é obrigatório. Só apresenta se vocês estão colocando algum tipo de anexo. E apêndice, que também é um tipo de anexo, só se vocês tiverem. Né? Eu não tenho muita certeza, mas se eu não me engano, anexo é quando você vai buscar algum trabalho de outro autor, né? E você acha importante colocar no teu. Apêndice também é alguma coisa que você vai colocar, mas que é elaborado por você. Se não for isso, é o contrário. É anexo e apêndice, mas é a mesma coisa. Tipo, é o anexo, tudo é anexo, no fim das contas. Nunca vi um trabalho de TCC2 com anexo ou apêndice, né? Porque isso dá um trabalhinho. Então, em geral, eu percebo que os alunos evitam. Então, é isso, tá? Elementos pós-textuais, pré-textuais, pós-textuais, são essas coisas aí, tá bom? Então, se não ficou claro, vocês podem perguntar, tá bom? Então, vamos lá para as considerações aqui, ó, vamos lá, tá chegando. Não,
Terceiro capítulo, aqui, chegou. Considerações finais, tá tudo formatado, do jeito que é para apresentar, né? Então, vamos lá. As considerações finais devem levar à reflexão dos leitores quanto aos objetivos propostos para o seu trabalho. Vou ler e a gente vai já explicar sobre isso. Opa, peraí, desculpa. Se eles foram alcançados, os objetivos, né? E caso não tenha sido, explicar o porquê de não ter sido possível. Então, se vocês acham que vocês não atingiram os objetivos do trabalho, tem que dizer, tem que escrever por quê. Deve-se escrever de forma sintética, clara e ordenada os principais pontos abordados ao longo do trabalho, isso é legal, é tipo um resumo do que você apresentou. Você deve ficar atento para não apresentar dados quantitativos, nenhum resultado tem que ser apresentado aqui. Você tem que fazer uma conclusão do trabalho, tá? Então, é fazer um desfecho, né? Tipo, fazer uma reflexão do que foi feito. É isso. De maneira formal, porque é um trabalho acadêmico. Você deve ficar atento para não apresentar dados quantitativos. Então, números não podem aparecer aqui. Muito menos dados novos. Nada de novidade. Se tinha alguma novidade, ela tem que ser apresentada no desenvolvimento. Tá? Muito menos dados novos que não foram discutidos ao longo dos capítulos. Neste item, você pode indicar propostas de trabalhos futuros, né? Tipo assim, este trabalho pode ser continuado em pesquisas futuras e poderá contribuir, tal. Né? Façam pelo menos 3 parágrafos. Então, se ele está dizendo façam pelo menos 3 parágrafos, façam 3. Tá? Pode fazer 4, mas quanto mais parágrafos for, mais trabalho você vai ter e mais trabalho você vai dar para o seu tutor. E mais chance de errar também. Tá bom? 3 parágrafos bem elaborados, não faça parágrafos com menos de 4 linhas, então vocês já estão habituados com isso, então tem que ser 4 ou 5 linhas cada parágrafo. Concluindo o seu trabalho para cada parágrafo, falando de um capítulo. Então, se tem 3 capítulos, você pode... Se fizer 4, eu acho que 4 é o ideal. 4 você fazer uma abertura, tipo, este trabalho apresentou, papapá, tarará, tarará. Ou mesmo já descrever, vou já mostrar aqui um exemplo. Não coloque referências neste item. Não é para fazer citação, não é para fazer referência, não é para fazer essas coisas aqui. Tá bom? Olha só um exemplo que eu tenho. Eu tenho um aluno que é de engenharia, já faz um certo tempo que ele fez engenharia civil, tá? Faz um tempo, ele não está mais na instituição, então eu me permiti pegar uma parte do trabalho dele. Não estou identificando ele, porque não é ético, né? Mas vamos lá, considerações finais, só para vocês terem uma ideia de como que ele fez. Ó, o presente trabalho contribuiu para... Eu posso até depois arrancar isso aqui e divulgar lá no grupo, tá? Para vocês tomarem como base para fazer as considerações finais de vocês. O presente trabalho contribuiu para o aprendizado de técnicas de medição de água em condomínios, é porque ele está falando do trabalho dele, né? Bem como a valorização da sustentabilidade na construção civil. Todos os objetivos abordados no trabalho foram alcançados eficientemente. Então, ele está dizendo que ele alcançou bem, ou seja, ele cumpriu todos os objetivos. Aí ele começou. No segundo capítulo, que na realidade é o primeiro capítulo, né? Ele está falando no tópico 2, né? Então, na realidade, aqui era para ser o primeiro capítulo, mas é o tópico 2. Citou-se as principais diferenças entre os sistemas de medição de água coletivo e individual, as suas respectivas características e as mudanças, arará. Então, ele usou uma lei aqui, ele está dizendo como que ele se embasou para produzir o primeiro capítulo do desenvolvimento, que ele está chamando de segundo, que na realidade é o segundo tópico. Do terceiro capítulo, que é o segundo capítulo, na realidade, abordou-se as dificuldades para adotar o sistema de medição individualizado em prédios antigos, demonstrando que essas edificações requerem gastos para adequação das instalações hidráulicas por meio de intervenções destrutivas e construtivas. Outro empecilho, das em virtude da mudança cultural e das concessionárias. Então, ele está falando do que ele tratou lá no capítulo 2 dele, né? Por último, no quarto capítulo, que na realidade é o quarto item, que é o terceiro capítulo dele,
tratou-se sobre os benefícios do sistema de medição individualizada, né, que é o tal do SMI que ele está falando logo ali. Concluiu-se que o SMI é um método mais justo, possibilidade, ele está apresentando a conclusão e o conteúdo, né? Aí ele já engata aqui mesmo, olha, ele fez um parágrafo super grande, né? Ele poderia ter dividido em 2, mas tudo bem. Concernente aos projetos futuros, espera-se que os conhecimentos abordados neste trabalho contribuam para a disseminação do conceito do SMI. Então, ele está chamando atenção para um determinado conceito ou método, possivelmente de construção civil, né, e que pode ser desenvolvido em trabalhos futuros, né, e sua aplicação nos demais estados brasileiros. Fim. Então, essa foi a considerações finais, o item de considerações finais desse aluno. 3 parágrafos, né? O terceiro ele poderia ter desmembrado em 2, aqui que está bem grande, né? Teriam 4 parágrafos. Lembre que são 4 linhas ou 5, né? Não menos que isso, e não é ideal que passe de 6, né? Ele passou de 6 aqui, né? Mas eu acho que o tutor não implicou, não. Tá bom? Então, basicamente é isso. Eu estou gravando, né? Deixa eu descompartilhar aqui. E aí eu já encerro a gravação, tá bom? E abro para as perguntas.